Boa tarde, meus queridos alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Hoje, como vocês pediram na aula de ontem, a gente mudou a nossa ferramenta de captura de tela, né? Nós não vamos mais utilizar o Loom, nós vamos utilizar agora o YouTube, né? Então, a partir de hoje, nossas aulas vão ser gerado um link no YouTube, certo? Então, pessoal, mas isso é só um detalhe. O que eu queria iniciar a nossa aula de hoje era imaginando o rostinho de cada um de vocês, né? Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do estudante, né? É o dia de vocês, é o dia de cada um de vocês. É o dia daquele que tem como profissão o estudo, né? O estudo para que vocês tenham uma vida melhor, para que vocês tenham um futuro promissor, né? E nós aqui, como professores, como coordenação, como direção, como escola de uma maneira geral, CETASP de uma maneira geral, nós queremos que vocês se sintam acolhidos. Mesmo que nessa nova modalidade de estudo, onde nós estamos em casa, né? Onde nós precisamos estar temporariamente com essa nova modalidade de estudo, mas nem por isso nós estamos desconectados de vocês. Nós estamos aqui torcendo por cada um de vocês, dando o nosso melhor, para que todos vocês tenham um desempenho também melhor, ok? Não só eu na disciplina de português, literatura e redação, mas todos os professores do Fundamental 2, todos os professores do CETASP, queremos que principalmente hoje vocês se sintam acolhidos e com o pensamento de que tudo nessa vida vai passar. Tudo, pessoal. Esse período que nós estamos vivendo é um período de aprendizado. É um período onde vocês precisam estar conscientes que é um período pequeno, que vai passar. E que essa forma de nós estarmos em casa, né, em distanciamento, em isolamento social, é uma maneira da gente preservar a nós e a nossa família. Não encarem esse período como um período de solidão, não. Porque nós estamos aqui, tem as ferramentas virtuais, as ferramentas sociais, tem a nossa interação de todos os dias. E que tendo sempre na consciência de que tudo vai passar. E quando passar, nós vamos voltar novamente a nos encontrar na escola, com aquelas conversas maravilhosas na hora do recreio, nas nossas interações na sala de aula, né? Onde a gente vai poder abraçar um ao outro, onde a gente vai poder se encontrar fisicamente e matar a saudade desse período que nós não nos encontramos fisicamente. Nós estamos nos encontrando virtualmente, mas nem por isso vai diminuir a importância a importância e o carinho e o carisma e o cuidado que a gente tem por cada um de vocês. Pessoal, sintam-se abraçados por esse dia de hoje, certo? Esses são os meus votos de todos os professores, coordenação e direção do CETASP, ok? Então, pessoal, no livro de vocês, na página 19, localizem, página 19 do livro de vocês. Página 19. Página 19. Página 19. Na aula passada, eu passei para vocês essa página para vocês fazerem em casa entre aspas, né? Porque não está em casa. Para vocês fazerem para a gente fazer a correção hoje, certo? Página 19, terceira e quarta questão. Releia um trecho da notícia. Para tentar diminuir esse gigantesco impacto ambiental que todo esse sistema causa, 4 amigos holandeses resolveram se unir
e juntos abriram um restaurante estoque, que utiliza somente comida que seria descartada. Lembram-se, pessoal, do texto que a gente acabou de ler, que a gente leu na aula passada, da página 18, restaurante combate desperdício criando pratos incríveis com alimentos que iriam para o lixo. Então, na letra A, com que sentido o termo em destaque foi utilizado nesse parágrafo? Qual foi o termo em destaque? A palavra gigantesco. Gigantesco, certo? Com que sentido o termo em destaque foi utilizado nesse parágrafo? Para indicar que se trata de um ambiente muito grande, para indicar que se trata de um impacto de grandes proporções, para indicar admiração em relação ao acontecimento. Então, pessoal, para tentar diminuir esse gigantesco impacto ambiental, então, nós temos aqui a indicação de um impacto de grandes proporções. Então, a resposta correta seria a segunda opção, para indicar que se trata de um impacto de grandes proporções. Na letra B, de que forma o emprego dessa palavra demonstra a subjetividade do autor? Ou seja, o pensamento, a opinião do autor. De que forma o emprego dessa palavra demonstra a subjetividade do autor? Ao empregar um adjetivo gigantesco aqui, pessoal, olha, para tentar diminuir esse gigantesco impacto ambiental. Impacto aqui é o substantivo, gigantesco é o adjetivo. Ao empregar um adjetivo, o autor caracteriza o impacto ambiental, demonstrando sua percepção e posicionamento sobre o assunto. Ou seja, ele está dando a opinião dele sobre o impacto ambiental, quando ele diz o gigantesco impacto ambiental. Isso aqui está mostrando a subjetividade. Nós já estudamos lá no primeiro bimestre o que é a subjetividade e o que é a objetividade. A subjetividade acontece quando o autor mostra sua opinião sobre um determinado tema. E a objetividade acontece quando esse autor não mostra nenhum tipo de opinião pessoal sobre um determinado tema. Então, a resposta da letra B é: ao empregar um adjetivo, o autor caracteriza o impacto ambiental, demonstrando sua percepção e posicionamento sobre o assunto. Se vocês tiverem colocado também a sua opinião pessoal sobre o assunto, também está correto, ok? Quarta questão. Nos trechos abaixo, escreva S naqueles que apresentam subjetividade, posicionamento do autor, e O nos que apresentam objetividade, somente os fatos sem ter o posicionamento do autor. Anualmente, 1,3 bilhão de quilos de alimentos são desperdiçados em todo o mundo. Isso é equivalente a praticamente 1/3 de toda a produção mundial. Percebemos que aqui o autor não dá a opinião dele, ele é muito objetivo nas suas palavras. Então, a primeira é O. A segunda é muita coisa indo para o lixo. Isso sem falar do desperdício causado durante todo o processo, como a água que foi inutilmente usada e todo o CO2 gerado. Pessoal, quando a gente fala aqui, olha, é muita coisa, inutilmente, principalmente a palavra inutilmente, ela está mostrando o pensamento do autor, a forma subjetiva do autor falar sobre o tema. Então, nessa segunda opção, nós temos a letra S. O assunto foi tratado com subjetividade. O autor deu a sua opinião, o seu posicionamento sobre o tema. Terceira, e como nunca se sabe quais alimentos serão resgatados no dia, o cardápio é sempre uma surpresa para o cliente, já que os chefes precisam usar a criatividade para fazer os pratos com o que foi recolhido nos mercados naquele dia. Nós podemos perceber
que nessa terceira frase o autor não dá a sua opinião. Ele trata o tema também de uma maneira bastante objetiva, sem mostrar o seu posicionamento sobre o tema que está sendo tratado. Então, a resposta da terceira frase é a letra O, objetividade. Ele só trata simplesmente dos fatos que são apresentados no texto. Ele não dá sua opinião sobre eles. Quarta frase. E pelas fotos do local, as comidas não deixam nada a desejar, sendo muito apetitosas, inclusive. Uma maneira simples e maravilhosa de realmente fazer a diferença. Pessoal, nessa quarta frase, nós podemos verificar a existência de vários adjetivos, certo? Quando ele diz apetitosas, quando ele diz simples, maravilhosa, certo? Ele está usando esses adjetivos de uma maneira que deixa transparecer a opinião dele, o posicionamento dele sobre o tema que está sendo tratado, né? Então, na quarta frase, nós temos um posicionamento do autor. Nós temos a letra S. Então, vai ficar como aqui? Vai ficar O, S, O, S. Ok? O, S, O, S. Certo? Que recursos foram empregados para revelar a subjetividade do autor nos trechos acima? Que recursos foram empregados para revelar a subjetividade do autor nos trechos acima? Pessoal, foram utilizados advérbios e adjetivos. Foram utilizados advérbios e adjetivos. E o emprego do ponto de exclamação, olha aqui. E o emprego do ponto de exclamação para exaltar o que está sendo apresentado. Ou seja, para tentar mostrar o entusiasmo em relação às atitudes dos responsáveis pelo restaurante. Então, foram utilizados adjetivos, foram utilizados advérbios, vírgula, ponto de exclamação, para mostrar o entusiasmo em relação à atitude dos responsáveis pelo restaurante. Em relação à atitude demonstrada pelo restaurante, pelos donos do restaurante. Entenderam? Todo mundo fez direitinho? Pessoal, então, nós podemos verificar que nós estamos trabalhando com o tema de notícia, né? A notícia, pessoal, ela é algo muito atual. Ou seja, ela trata de assuntos do nosso modo contemporâneo, do nosso modo atual, visto que ela retrata acontecimentos que estão se passando no momento. Por isso que uma das características da notícia são os verbos que são utilizados no presente. Em algumas situações, esses verbos são utilizados também no pretérito, certo? Na próxima página, pessoal, nós temos a indicação de uma atividade de produção escrita. Nós vamos fazer essa atividade, sim, certo? Mas não hoje. Eu só vou passar aqui para vocês, para a gente fazer um breve apanhado sobre a notícia, nesse capítulo, certo? Você conheceu as principais características da notícia e os diferentes veículos de comunicação em que ela pode ser encontrada. Você ainda aprendeu quais elementos compõem a estrutura desse gênero. Nós verificamos, pessoal, que na notícia existe uma estrutura bem específica, né? Nós temos o título, que ele é conhecido também como a manchete. Geralmente, o título ele vem com letras bem maiores
e geralmente ou maiúscula ou negrito, né? Dependendo do veículo de comunicação. Ele é formado por poucas palavras, mas essas palavras, elas precisam chamar a atenção do leitor para o assunto que está sendo apresentado, ou seja, o título precisa ser chamativo para que o autor se interesse a ler o restante da notícia. Ela é composta também pela linha fina, né? Que é logo um textozinho pequeno que aparece após o título, que vai complementar o que está dizendo o título. A lead, que geralmente é o primeiro parágrafo da notícia, né? Que geralmente ela vai responder algumas perguntas que vão ser colocadas em resposta lá no meio da notícia, que geralmente são o que, quando, onde, quem, como e por quê. E o corpo do texto em si, geralmente a maior parte, né, do texto, a maior parte da notícia, onde vai ter um desenvolvimento mais detalhado do que o autor quer mostrar sobre o assunto que ele está mostrando lá no título, ok? Então, essas são as principais partes da notícia, certo? Título, a linha fina, a lead e o corpo do texto. Por mais, pessoal, que algumas notícias, né, elas não tenham alguns desses itens como estrutura, por exemplo, tem algumas notícias são raras, que pode não existir a linha fina, pode ir direto do título e direto para a lead. Ou algumas notícias talvez não venham com a apresentação da resposta dessas perguntas que são apresentadas na lead, que são o que, quando, onde, quem, como e por quê. Mas geralmente, certo? A grande maioria das notícias obedece a essa estrutura: título, linha fina, lead e corpo do texto, ok? E só mais um detalhe: a notícia ela tem o objetivo de informar o leitor sobre um determinado acontecimento. E elas sempre são vinculadas, né, em jornais, revistas, né, em telejornais, programas de rádio. E hoje, principalmente, como a gente vê a evolução da tecnologia, principalmente no meio virtual, na internet, certo? Vocês não vão fazer essa atividade não, certo? Eu vou cobrar essa atividade, mas não hoje. Hoje nós vamos prosseguir o nosso assunto, mas vocês não vão fazer essa atividade de planejamento da notícia hoje, não, certo? Lá na página 22, nós temos também o telejornal, certo? O telejornal, o que é o telejornal? É a apresentação de notícias, né? Certo? A apresentação de notícias. Nesse capítulo, você leu a notícia: comunidade se organiza e transforma lixão em área de lazer, publicada em um jornal online. Certo? Agora vocês vão encenar um telejornal. Se nós estivéssemos na sala de aula, nós iríamos fazer essa atividade, mas nós não estamos. Por isso que eu só quero que vocês tenham em mente que o telejornal é como se fosse um grupo que vai apresentar as notícias, certo? Um grupo que vai apresentar as notícias. Passem para a página 24, certo? 24. Página 24. Na leitura 2. Localizaram? Página 24. Leitura 2. Página 24. Leitura 2. Localizaram? Lá na página 12, nós tivemos a leitura 1, falando sobre uma notícia.
onde dizia que a comunidade se organiza e transforma lixão em área de lazer. Nós tivemos aqui como exemplo essa notícia, com todas as características e estrutura dela. Nós tivemos o título, né? Nós tivemos a lead, nós tivemos a linha fina, nós tivemos o corpo do texto. Agora nós vamos estudar um outro texto. Durante nosso dia acontecem fatos curiosos, emocionantes ou divertidos que renderiam uma boa crônica. A seguir, leia uma crônica inspirada em um fato como esses. A. Algum acontecimento do seu cotidiano poderia virar uma crônica? Pessoal, uma crônica, como nós vamos ver já já, as principais características dela, uma crônica é um tipo de texto onde vai relatar acontecimentos simples do nosso dia a dia, certo? Nós vamos nos adentrar mais especificamente sobre o estudo da crônica, certo? Na disciplina de literatura lá no 8º ano. Aqui nós vamos fazer uma breve apresentação sobre algumas principais características da crônica. De antemão, eu já vou dizer para vocês que é um texto muito simples, né? Que ela vem retratar assuntos simples do nosso cotidiano, como, por exemplo, eu posso a ida à escola, né? Como eu posso falar sobre a beleza das flores. Então, tudo isso vai render a minha criatividade na produção de uma crônica. Então, algum acontecimento do seu cotidiano poderia virar uma crônica? Sim ou não? Pessoal, olha, uma crônica ela é inspirada em fatos do nosso dia a dia, fatos triviais do nosso dia a dia, como eu posso dizer que hoje, né, a beleza de um café da manhã com a minha família. Então, eu posso escrever sobre isso, sobre essa crônica, sobre um tema muito simples, né? Esse é só um exemplo, sobre um tema muito simples que eu esteja vendo no meu dia a dia, né? A beleza do olhar do meu pai, a simplicidade nas ações do meu filho, certo? Então, são assuntos que eu posso tratar de uma maneira muito simples, sem me preocupar muito com a formalidade da língua, ok? Então, nós temos aqui, na letra B, ao ler o título do texto, você consegue imaginar sobre o que será essa crônica? Então, a herança, certo? O que vocês acham que esse texto retrata? O que vocês acham que é uma herança? Quando a gente imagina, né? Quando a gente fala essa palavra herança, a gente já imagina na herança que os pais vão deixar para os filhos, não é isso? Mas, pessoal, herança, né? Como a gente fala aqui, como a gente vai ver nesse texto, não é só algo material. Eu posso deixar como herança, né, para o meu filho, os exemplos do meu pai, os exemplos da minha vida, os exemplos da nossa família. Então, a gente vai ver nesse texto que herança, né, certo? Não é somente os bens materiais, não. Pode ser a herança genética de emoções, de sentimentos, certo? Então, vamos iniciar a leitura. A herança. Desde pequeno, esse texto é belíssimo. Desde pequeno eu via meu avô lendo aquele livrão grosso, de capa dura, azul, e ficava imaginando, por que é que o vô nunca acaba de ler esse livro? Será que alguém o obrigou o coitado? Será que ele não sabe ler direito? Será que o livro é chato? Está escrito em outra língua? Que mistério será esse? Até que um dia eu, com meus 8 ou 9 anos, perguntei para ele: Ô vô, por que você nunca termina de ler esse livro? E ele me olhou com surpresa e diversão.
Não, Léo. É que eu termino o livro e começo de novo. Termino e começo de novo. Termino e começo. E assim, durante 30 anos, de 1964, quando ele comprou o livro, até 1994, quando ele morreu, meu avô leu 25 vezes o livro Grande Sertão Veredas. Para quem não conhece, é um livro enorme e assustador de tão bonito, escrito pelo Guimarães Rosa. Livro difícil também, cheio de palavras inventadas, de frases inesperadas, de causos surpreendentes. Aquele livro para mim foi uma revelação. Então quer dizer que a gente podia ler e reler um livro muitas vezes e cada vez curtir mais ainda a história? Quer dizer que o livro não se esgotava nunca? Passem para a página 25. Meu avô operou de catarata ainda na década de 1970, quando não existiam essas cirurgias a laser de hoje. E mesmo depois da cirurgia, ele ainda precisava usar o tempo todo uns óculos de lente tão grossa que parecia uma lente de aumento. Eu ficava embasbacado de ver aqueles dois olhões do meu avô, azulzinhos feito bola de gude azul, olhando sem piscar para o grande sertão. Aquela imagem nunca me saiu da cabeça. Daí que quando ele morreu, já velhinho, 90 anos de idade, eu só pedi uma coisa de herança: o livro azul de capa dura. Não quero mais nada, vó, só o livro. Vovó não gostou nada da ideia. Queria enterrar o livro com ele. Ah, Léo, tente entender. O João era doido com esse livro. O livro era a paixão dele. Tem que enterrar com ele. Não tem jeito, não dá, não. Resultado: escondi o livro no fundo do armário e não contei para ninguém. Minha avó fechou a cara, bronqueou, ficou uma semana sem conversar comigo, aquele clima pesado. Depois o tempo foi passando e vovó me desculpou. De vez em quando ela, que agora já morreu também, vinha e me pedia: vamos dar uma olhada no livro. E a gente se deliciava com o livro, que na verdade era mais do que um livro, era um verdadeiro baú. É porque se meu avô estava lendo o livro e recebia um cartão postal, punha um cartão entre as páginas e ele passava a fazer parte do livro. Se recebia um santinho, idem. De vez em quando ele punha no livro um bilhete de loteria para ver se dava sorte. Nunca foi sorteado, mas não tenho dúvida de que o livro deu muita sorte para ele. Eu já contei tantas vezes essa história, né? E para tanta gente diferente, que nem sei mais o que é lembrança, o que é sonho, o que é imaginação. Mas folhei o livro e ele mesmo me dá a resposta. O que eu lembro, tem. O que eu lembro, tem. Certo? Então, esse livro, essa crônica, ela foi escrita, né, por Léo Cunha, A Herança. Ninguém me entende nessa casa. Crônicas e Causos, que foi escrito na cidade de São Paulo, na editora FTD, no ano de 2011. Então percebam, pessoal, que a crônica não é nada demais. É só um texto, né? Onde você vai colocar as suas emoções do seu dia a dia, né? De uma maneira bem espontânea. De uma maneira onde eu vou retratar muito bem o meu cotidiano, ok? Na página 26, né? No livro Ninguém Me Entende Nessa Casa, Crônica e Casos, o autor Léo Cunha escreveu e organizou 26 crônicas com fatos do cotidiano cheio de histórias curiosas de família, de amigos e de lembranças. As crônicas apresentam cenas do dia a dia, misturando o real e o imaginário, com linguagem simples e acessível, o que garante uma leitura agradável e divertida. Então, pessoal, como eu já havia falado para vocês, a crônica é um texto muito simples, né? É um texto que retrata fatos do nosso cotidiano, né?
histórias curiosas, histórias vivenciadas pela família, né? No nosso dia a dia, pelos amigos, pelas lembranças que a gente já passou, certo? Nós estudamos lá na aula anterior, né? E fechamos hoje a notícia. E nós percebemos que a notícia, né, ela vem retratar, o objetivo dela é mostrar, né, determinados conteúdos que se passaram sobre determinado tema, né? Retratar sobre determinados acontecimentos. Já a crônica é um tipo de texto onde ela vem mostrar de uma maneira mais descontraída sobre acontecimentos e fatos do nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia, onde ela vai misturar o real com o imaginário, o simples e o acessível, o que vai garantir uma leitura mais descontraída, mais agradável e mais divertida, certo? Então, na interpretação oral, o que mais chamou a sua atenção na crônica lida? O que você mais gostou nessa crônica lida? A gente, todos vocês, todos nós temos aquelas histórias que foram contadas pelos nossos avós, né? Aquelas histórias gostosas, onde os avós da gente colocam a gente no colo, né? Me colocar, porque eu tenho mais ideia pra isso não. Mas vocês ainda têm. Onde colocam vocês no colo e vão falar de histórias da vida deles, a história do cotidiano, esse relacionamento pessoal da gente com os nossos pais, com os nossos avós, o vovô e a vovó, é algo tão necessário para a nossa vida e para a vida deles, pessoal, que vocês não imaginam a felicidade de um avô e de uma avó quando o neto chega para conversar. Então, só abrindo parênteses aqui, pessoal, façam mais isso, cheguem mais perto deles, passe a mão na cabecinha deles, dê um abraço, nem que seja nesse momento um abraço virtual, né? Mas contanto que vocês mostrem a importância que os avós têm na vida de vocês, certo? Eles são muito, muito, muito especiais. Então, o que mais chamou a atenção na crônica lida? Vamos lá responder? Vocês acharam o texto divertido? Vocês acharam o texto emocionante? O que foi que mais chamou a atenção de vocês? Né? Foi o momento em que o avô morreu? Foi o momento onde ele escondeu o livro, né, da avó e a avó queria, porque queria enterrar o livro junto com o avô? Foi ele ter passado uma semana sem falar, a avó ter passado uma semana sem falar com ele? Então, o que foi que chamou mais a atenção de vocês nessa crônica? Essa é uma resposta muito pessoal. Cada um de vocês vai colocar a sua resposta de acordo com a sua impressão do texto, ok? A segunda, você já conhecia o autor da crônica, Léo Cunha, ou leu algum outro texto escrito por ele? Pessoal, olha, o Léo Cunha, ele não é um autor só de crônica não, viu? Ele tem vários outros tipos de texto. Ele escreve contos, poemas, certo? Poemas visuais, que nós vamos ver lá no 7º ano, entre outros textos, certo? Vocês conhecem algum outro cronista, pessoal? Pessoal, olha, Luiz Fernando Veríssimo, tem o Rubem Braga, tem o Mário Prata, que ele é um autor célebre de crônicas, né? Tem a Clarice Lispector, tem o Fernando Sabino, tem o Machado de Assis, tem o Paulo Mendes Campos, tem a Marta Medeiros, entre outros. Pessoal, olha, essa leitura, a nossa literatura brasileira é uma literatura muito rica, certo? Muito rica. Eu digo assim porque eu sou apaixonada por Machado de Assis, eu sou apaixonada por José de Alencar, eu sou apaixonada por Ariano Suassuna, né? Quem de vocês já assistiu Alto da Compadecida, né? O Alto da Compadecida é encantador, né? Do Ariano Suassuna.
tem Vidas Secas, de Graciliano Ramos, tem Helena, né, de José de Alencar, tem A Moreninha, tem tantos outros textos que, assim, eu sei que algumas pessoas não valorizam muito a literatura brasileira. Mas, pessoal, a literatura brasileira, ela é riquíssima. Ela é riquíssima. E que vale a pena a gente explorar. Tem tantos autores. Se vocês forem lá no YouTube e colocarem autores da literatura brasileira, ou então autores de crônicas, vocês vão encontrar primeiro de tudo, certo? O Mário Prata. Vocês vão encontrar o Rubem Alves, o Machado de Assis, né? Que ele é uma figura conhecida no Brasil e em todo o mundo, certo? Então, o Léo Cunha, né? Ele é um dos autores de crônicas do Brasil, mas ele não é autor somente de crônica. Ele é autor de vários e vários textos da nossa atualidade, não só de crônicas, certo? Ele é autor também, mas não só. Terceira, a história que você imaginou antes da leitura é semelhante ao que foi narrado na crônica? A história que você imaginou antes da leitura é semelhante ao que foi narrado na crônica? Então, quando você leu, quando você iniciou a leitura, né, no texto, no título, A Herança, o que você imaginou quando você começou a ler esse texto? Vou falar por mim, tá, gente? Eu imaginei que ele fosse deixar assim uma casa, um castelo, né, para alguém, né? Mas quando a gente vê no desfecho da leitura do texto, a gente percebe que realmente foi uma herança, mas uma herança tão rica, uma herança tão valiosa que dinheiro no mundo não compra, certo? Que foi um livro que foi tido pelo avô, né, durante toda a vida como um fiel companheiro. E que o neto, vendo o avô lendo, fazendo a leitura desse texto durante toda a sua vida, né, quis ficar para ele como herança, certo? Por toda a sua vida também. Algo valioso, algo que dinheiro no mundo não poderia comprar. Por isso que eu digo, pessoal, olha, a gente muitas vezes, a gente é riquíssimo, riquíssimo daquilo que o dinheiro não pode comprar. Ok? Nossa família, nossa casa, nossa paz, nosso sossego, né? São coisas que a gente pensa que não tem, não, a gente muitas vezes não dá importância, né? Mas a gente percebe que tudo isso, né, são elementos que dinheiro não compra na vida, né? O amor da nossa família, o amor, né, que a gente tem pelos nossos amigos, o amor dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos avós. São tipos de sentimentos, são tipos de heranças que dinheiro no mundo não consegue comprar, certo? Tem muita gente que diz assim, tem tanta gente que tem tudo e não valoriza, não é assim? Então a gente pode ver esse exemplo muito claro nessa crônica que a gente acabou de ler, que é a herança. Ele se apaixonou por um livro que era para o avô dele como um amigo fiel e que ele quis também ter esse amigo para a vida dele, certo? Então essa leitura, gente, é uma leitura apaixonante, porque mostra o valor das coisas, né? Que realmente não tem valor, né? Entenderam, né? Quarta. Assim como a personagem da crônica, você já leu algum livro mais de uma vez? Em caso afirmativo, comente suas razões. Então, pessoal, existe aqueles livros, né, que você lê e que você relê, certo? Existe aquele filme que você
lê várias vezes, você se apaixona e vai lendo de novo, né? E com aquilo ali você torna o seu aprendizado muito maior sobre o que está sendo apresentado no texto, sobre o que está sendo apresentado naquela peça de teatro, naquele livro, certo? Existe nessa história aqui o Grande Sertão Veredas, um grande exemplo disso. Pessoal, existe um alto, né? Eu sempre falo para vocês porque eu sou apaixonada pelas obras do Ariano Suassuna. Sou apaixonada por José de Alencar, certo? Mas existe um alto, não sei se vocês já viram, se vocês já chegaram a ver, não, ele é um livro, certo? Mas ele foi transformado também em peça de teatro, foi transformado em filme, certo? Que é chamado de Vidas Secas, que é do Graciliano Ramos. Vidas Secas, ele retrata, pessoal, a vida de uma família que é retirante do sertão. Essa família, né, formada por um casal, né, que é assim a Vitória e o Fabiano, e é formado também por um menino menor e um menino maior, e uma cachorra chamada Baleia, né. Eles vivem no sertão. Não vou contar toda a história para vocês, porque vocês, quando vocês forem ver, vocês vão se emocionar. Eles vivem no sertão nordestino, né? Em busca de melhores condições de vida para a família, né? Eles vivem nessa busca. Vocês podem, se vocês chegarem, tiverem a curiosidade de ver esse filme, né? Que ele é um livro, ele foi transformado em peça de teatro e hoje em livro também. Vocês podem ver que é exatamente a realidade do sertanejo, do nordestino. E existe também, pessoal, um filme que ele também é um livro, ele foi transformado também em peça de teatro, né? E ele foi transformado também em filme, né? Que talvez alguns de vocês, porque ele é muito célebre, ele é muito conhecido. O Alto da Compadecida, né? Que também retrata a realidade do sertão nordestino, né? Esse sertão difícil, onde se busca a todo custo a sobrevivência, né? Só que ele é um alto, ele é diferente do romance, né? Do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. O Alto da Compadecida, né? Ele tem no YouTube o filme completo, certo? O Alto da Compadecida, ele trata da história de dois, entre aspas, né? Dois passantes nordestinos, né? Que ganham a vida, né? Tipo que mentindo, enganando, mas só que mentirinha sem prejudicar ninguém. Que é o Chicó e o João Grilo, né? A gente vai perceber que lá no final, eles param no juízo final, né? Eles vão parar no céu. E Nossa Senhora, uma das cenas mais emocionantes, né, do filme. Nossa Senhora lá, mesmo que o diabo, né, ele queira acusar Chicó e João Grilo, mas Nossa Senhora procura, o máximo que ela pode, defender os dois malandros, né? Porque Nossa Senhora, como sempre, coloca sempre o seu manto sagrado na proteção de cada um de nós. Então, o Ariano Suassuna, ele quis mostrar também nesse filme, né, a benevolência de Nossa Senhora. Então, é uma história encantadora. Quem puder assistir tanto Vidas Secas, né, que é do Graciliano Ramos, quanto O Alto da Compadecida, que é de Ariano Suassuna, não percam a oportunidade, porque são obras maravilhosas, são de dois autores célebres do Brasil, né, e que retratam muito bem a situação do nordestino, a situação da luta pela sobrevivência num meio árido, num meio onde não tem muito o que sobreviver, certo? Então, pessoal, eu cheguei a essa história porque a gente está falando muito da crônica nos assuntos do nosso dia a dia, né? E que esses assuntos que eu mostrei para vocês agora são temas que a gente precisa analisar como literatura brasileira. A gente não pode se preocupar de ler só livros portugueses, chineses, alemães, sei lá o que mais, né? A gente precisa também aqui dentro do nosso país conhecer a nossa própria literatura, que é uma literatura riquíssima, uma literatura belíssima. Nós temos nós temos o Guarani, de José de Alencar, pessoal. O Guarani é um livro enorme, certo? Mas ele retrata também
esse modo de tratar indígena, né? Também do nosso meio indígena, lá na época da colonização, onde existiam muitos índios e tudo, né? Nós temos Helena, né? Nós temos A Mão e a Luva, A Pata da Gazela e tantos outros livros maravilhosos que a gente tem na nossa literatura brasileira. Aqui, a quinta questão. Durante a história, o narrador cita o livro Grande Sertão Veredas. Você conhecia esse livro ou o seu autor? Você conhecia o livro ou o seu autor? Pessoal, Grande Sertão Veredas, certo? É de um autor chamado Guimarães Rosa. Esse autor, pessoal, ele foi um autor muito premiado, o autor brasileiro premiado. E esse livro dele, que é o Grande Sertão Veredas, ele se tornou um clássico da literatura brasileira. É um livro enorme, certo? Encantador. Eu nunca li ele completo, eu já comecei a ler, mas confesso que eu só li mais ou menos a metade, mas aí não li mais o final. Ele é enorme, muito grande, certo? Então, o Grande Sertão Veredas, ele é uma obra premiada do Guimarães Rosa, certo? Ele se tornou um dos principais clássicos da literatura brasileira, certo? Então, pessoal, o que eu quis mostrar para vocês através dessa pequena explanação sobre os autores da literatura brasileira é que a gente não precisa ir além para conhecer outros autores. Nós temos autores aqui do nosso Brasil que a gente pode interpretar e aí a gente pode tentar conhecer. Se vocês forem lá no YouTube, certo? Vocês vão encontrar o livro, o filme, né? Vidas Secas, né? De Graciliano Ramos. Quem tiver a oportunidade de tentar, de conhecer e tudo, vá lá, porque é um livro muito bom. E quem tiver a oportunidade também, quem já não assistiu, né? O Alto da Compadecida, né? Que é do Ariano Suassuna também, porque assim, são livros, pessoal, ou então o próprio livro Grande Sertão Veredas, né? Que é do Guimarães Rosa. A gente precisa acompanhar a nossa literatura brasileira, que é riquíssima. É isso que eu quis falar nessa explanação dessa aula com vocês, tá bom? Pessoal, nós temos a interpretação escrita na página 26, 27, 28 e 29. Quando vocês vão interpretar o texto A Herança, vocês vão interpretar o texto A Herança. Por mais que você ache que são 13 questões, não é muita coisa não, tá bom? Vocês só precisam ler bem direitinho o texto que a gente acabou de ler, ou fazer a releitura, para que vocês possam responder bem direitinho essa atividade da interpretação escrita, tá bom? Então, em casa, como tarefa, vocês vão fazer a página 26, 27, 28 e 29, certo? Que tudo isso é a interpretação escrita sobre o texto A Herança, para que a gente possa corrigir na nossa próxima aula, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja a cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau. Até na nossa próxima aula, tá?